Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma de educação. Estou na aula SP, sou a professora Liz Pereira, formada em letras e também em pedagogia, sou professora de língua portuguesa e produção textual. Já adianto para você, baixe o seu material, acompanhe junto com o seu material para que você possa ter um melhor aproveitamento. E hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje com análise sintática. Isso mesmo, vamos estudar um pouco a sintaxe. Como eu já falei para vocês em outras aulas, a língua portuguesa se divide em 5 grandes áreas. Nós estudamos a estilística, nós estudamos a semântica, morfologia, nós estudamos a análise sintática e estudamos a fonética. Hoje nós vamos estudar a sintaxe. Professora, mas o que é isso? Sim, temos que ter muito cuidado porque é algo que pode derrubar muitos candidatos. Então, hoje nós vamos aí desmistificar um pouquinho do que é essa análise sintática. Vamos comigo? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso material para que possamos acompanhar melhor. Isso aí. Então, vamos lá para a nossa aula. Sintaxe. Para a gente iniciar o nosso estudo de sintaxe, primeiro nós vamos entender aí as diferenças entre frase, oração e período, certo? Talvez em algum momento da sua vida você tenha ouvido que frase não tem verbo e oração tem verbo. Não é isso. Frase é qualquer enunciado, qualquer texto que tenha um sentido completo. Às vezes, com apenas uma palavra, tem um sentido completo, é uma frase, ok? Então, qualquer enunciado que tenha sentido completo. Aí sim ela se divide em frase nominal e frase verbal. Então, por exemplo, a frase nominal, ela não contém verbo. Ela é feita apenas de substantivo, de adjetivos. Então, ó, alô. Então, eu peguei o telefone, me ligaram e eu falei alô, certo? Eu não preciso de mais nenhuma outra palavra que complete o sentido. Eu já sei o que eu estou falando e a pessoa também entendeu. Encontro uma pessoa na rua, olá, tudo bem? Acabou. Preciso falar mais alguma coisa? Não, e olha lá, ela não tem nenhum verbo, tá? Então, por isso que é uma frase nominal. E óbvio, se a frase nominal não tem verbo, a frase verbal ela vai ter verbo. Então, olha lá, eu estou cansado. Ele venceu a corrida, né? Então, estou e venceu. Eu tenho dois verbos aí na minha frase, certo? Então, frase nominal não contém verbo e frase verbal contém verbo. E oração, professora? A oração é qualquer sentença em que o sentido gira em torno do verbo. Nem sempre ela terá sentido completo. E aí vem a diferença com a frase verbal. Né? A frase verbal ela tem que ter um sentido completo para que ela seja caracterizada como frase. Ok? A oração, olha só. Esta semana trabalhamos muito. Então, trabalhamos é o meu verbo, né? E tudo que eu falei gira em torno desse verbo. Tá percebendo? Essa semana, muito. O que, que aconteceu? Nós trabalhamos. Ok? Agora, olha essa outra. Eu quero que você seja feliz. Eu tenho dois verbos nessa sentença. Ok? Eu tenho e eu tenho seja. Presta atenção, eu tenho duas orações, porque o que determina o número de orações, e a gente já vai ver isso, é o número de verbos. Olha só, a primeira, eu quero. Ela tem sentido se eu falar somente isso? Mas é óbvio que você vai perguntar para mim, o que você quer, né? Ah, eu quero comer, eu quero descansar, eu quero trabalhar, ok? Eu preciso de um sentido. E neste caso, ó, eu quero que você seja feliz. Ok? A primeira oração, ela só tem sentido com a segunda. Então, por isso que eu falei que a oração não necessariamente ela tem um sentido completo, tá? Ela é uma oração porque tem verbo, mas não que necessariamente ela tem sentido completo. Tudo bem? E período? Falamos de frase, falamos de oração e falamos agora de período. E aí, para simplificar tudo isso, vamos pensar o seguinte: o período ele começa na letra maiúscula e termina lá no meu próximo ponto. Período é isso, certo? Então, ele começa a letra maiúscula e termina no ponto. Então, ele é um conjunto de uma ou mais orações. Então, ele pode ter apenas uma oração, um verbo, ou ele pode ter duas ou três, quatro orações, dependendo da quantidade de verbos, ok? Esse período pode ser simples, uma oração,
Composto, 2 orações. Nós não vamos estudar período simples e período composto, mas é para vocês entenderem o que é um período, certo? Bom, então tendo aí em mente o que é frase, o que é oração, o que é período, vamos agora começar a nossa análise sintática. E observação, só existe análise sintática se houver verbo. Então, eu nunca vou conseguir fazer uma análise sintática de uma frase nominal. Deu para entender? A análise sintática, ela se divide em 3 termos, tá? Então, a gente até vai dividir as nossas aulas assim também. Porque eu tenho os termos essenciais da oração, eu tenho os termos integrantes e eu tenho os termos acessórios. Então, vamos começar aí pelos termos essenciais. Como a própria palavra diz, ele é essencial. Sem ele, a oração não existe, certo? Então, quem são eles? O sujeito e o predicado. Sim, professora, eu não lembro disso. Calma que a gente vai lembrar tudo agora. Termos integrantes são termos que se integram aos termos essenciais, né? Nos dando aí sentido, ok? E os termos acessórios? Pensa que é acessório, vamos comparar ele aí conosco, né? Então, de repente, eu tenho brinco, eu tenho bolsa, eu tenho cinto. Eu posso tirar esses acessórios, que eu vou continuar vestida, a minha roupa vai continuar aqui, certo? Então, esses são os termos acessórios. Eu posso retirá-lo, né? Porém, eles me ajudam sim a dar sentido. Então, os acessórios nos ajudam a completar o nosso look, né? Combina com isso, combina com aquilo. Os acessórios é mais ou menos assim, certo? Mas a gente vai estudar um por um. Primeiro, vamos começar aí com os nossos termos essenciais. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Sem eles, a oração não existe, tá? É a estrutura básica. E pensando aí em um que é mais essencial que o outro, nós podemos dizer que o predicado é mais essencial ainda que o sujeito. Porque eu ainda tenho oração sem sujeito, mas eu não tenho oração sem predicado. E o que é cada um? Sujeito, parte da oração que indica de quem eu falo ou de quem se fala. Professor, mas eu aprendi que sujeito é que pratica ação. Então vamos lá. Quando a gente viu verbos, a gente viu que não só existem verbos de ação, né? Tem que ter um verbo de significado, um verbo de estado. Então, assim, eu posso falar alguma coisa dessa pessoa que não necessariamente seja uma ação. Por exemplo, eu estou cansada. Olha lá, eu não estou fazendo nada, eu não estou praticando nenhuma ação, indica um estado. Mas o que eu falo do sujeito que sou eu, né? Eu estou cansada. Eu falo que estou cansada. Então, esse é o predicado, ok? Então, o sujeito é aquele de quem se fala alguma coisa na oração, você traz uma informação sobre ele na sua oração, ok? E o predicado é exatamente essa informação que você traz sobre o sujeito. Ok? Muito bem, vamos ver aí alguns exemplos. Ó. O professor entrou na sala. Como que eu descubro quem é o sujeito? Então vamos lá. Primeiro, eu sempre identifico quem é o verbo. Sempre, qualquer oração, qualquer análise que eu for fazer, eu preciso identificar o verbo, tá? E a gente já teve as nossas aulas de verbos. Lembra que eu pego um verbo e conjugo ele? O que der para conjugar porque é verbo, ó, professor. Eu, professor, tu, professor, ele, professor. Não deu para conjugar, certo? Vamos ver, sala. Eu, sala, tu, salas, ele, sala. Também não dá para conjugar. Entrou. Eu entrei, tu entraste, ele entrou, nós entramos, nós entraste. Olha, deu para conjugar, então esse é meu verbo, tá? Só para a gente relembrar. Então, ó, o professor entrou na sala. Quem é meu verbo? Entrou. Como é que eu descubro o sujeito? Aí eu pergunto para o verbo, ok? Eu sempre faço a pergunta para o verbo. Presta atenção que o verbo vai te responder. Olha só, o professor entrou na sala. Aí eu pergunto, quem entrou? Quem que ele vai me responder? O professor. Tá? Então, este é o meu sujeito. De quem que eu estou falando alguma coisa? De quem que eu trago uma informação na oração? Do professor. Então, o professor é o meu sujeito e todo o restante é o meu predicado. Ok? A oração se divide dessa forma e depois a gente vai entendendo e classificando melhor aí, ó. Samuel e Felipe fizeram o trabalho juntos. A mesma coisa. Eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem fez o trabalho? Quem fez o trabalho? Samuel e Felipe. Olha, eu tenho um sujeito, tá? Eu estou falando que Samuel e Felipe fizeram um trabalho. E o que é o predicado? É tudo que eu falo deles. Fizeram um trabalho juntos, certo?
Próxima. Os pais devem educar os filhos. Quem deve educar? Presta atenção. Eu sempre vou olhar o verbo, tá? Entrou, fizeram, devem educar. Eu tenho uma locução verbal, né? Então vamos lá. Quem deve educar? Tá? Quem deve educar os filhos nessa frase? Os pais, certo? Então, os pais é o meu sujeito. E todo o resto da oração é o predicado, ok? Sujeito e predicado. Agora vamos ver essa última aí, ó. Choveu demais ontem. Aí eu pergunto, quem choveu? Você sabe me responder? Quem choveu? Eu não tenho sujeito, né? É um fenômeno da natureza, certo? Então, por isso que eu falei para vocês que o predicado é mais essencial do que o próprio sujeito, né? Porque eu não consigo. Então, essa minha frase, essa minha oração, ela é composta somente de predicado. Deu para entender? Sujeito é de quem eu falo, de quem eu trago uma informação. E esta informação que eu trago é o predicado, certo? Então vamos ver agora os tipos de sujeito, né? Não acho que vai ficar tão fácil assim, não. Porque eu tenho alguns tipos aí, certo? Eu tenho um sujeito simples, que ele possui um núcleo. Professor, o que é núcleo? O que é o núcleo do sujeito, tá? Toda vez que eu falo em núcleo, eu falo da parte mais importante, tá? Eu falo do que é aquilo que é mais essencial. Se eu retirar aquilo, eu retiro o sentido. Tudo bem? Então, ó, Pedro viajou. Tem um sujeito simples, né? Quem viajou? Pedro. Ninguém mais viajou com ele viajou sozinho, ok. Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu? Nós. Sujeito simples. Os três construíram o projeto. Novamente, olha lá. Pergunto para quem? Para o verbo. Construíram. Quem construiu o projeto? Os três. Ok? Então, esse é o meu sujeito na minha oração, sujeito simples. Agora, presta atenção à diferença do sujeito composto, tá? Então, se eu falo um composto, eu já sei que eu tenho mais alguma coisa ali dentro, tá? Então, o sujeito composto, ele vai possuir mais de um núcleo, tá? Ou seja, dois ou mais seres aí. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem é que viaja junto? Pai e filho. Então, percebem que eu tenho duas pessoas, dois seres praticando a mesma ação, tá? O que eu falo, a informação que eu trago do predicado, refere-se tanto ao pai quanto ao filho, ok? Viajamos para Cancún, né? Ele e eu para Cancún. Viajamos ele e eu para Cancún. Então, olha lá. Quem viajou para Cancún? Ele e eu. Só fui eu? Ou só foi ele? Então, esse verbo viajamos refere-se a quem? Tanto a ele quanto a eu, certo? Então, isso é um sujeito composto, ok? Eu tenho dois ou mais seres. Próximo. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Perceba que tanto a viajamos ele e eu para Cancún quanto aprendem mais os humildes, eu tenho uma inversão aí na minha ordem sintática, né? E aí a gente vai falar disso também mais para frente, né? A ordem sintática, a ordem direta é sujeito, verbo e complemento. E aí a gente tem que prestar atenção porque a banca, ela nunca vai deixar algo tão fácil para a gente, né? Então ela realmente vai fazer essas inversões, tá? Então quando eu coloco o sujeito depois do verbo, eu coloco o verbo antes, eu estou fazendo uma inversão sintática. E aí é quando a gente se complica um pouco mais, porque a gente está acostumado, o natural é a gente falar sujeito e predicado, ok? E aqui a gente está falando um pouquinho aí sobre essa inversão sintática. Então, olha, aprendem mais os humildes e os esforçados. Vamos lá para o verbo? Quem que é o verbo? Aprendem. Aí eu pergunto para ele, ó, verbo, vamos lá. Quem que aprende? Quem que está aprendendo? Você está falando de quem aí? Aí ele vai falar dos humildes e dos esforçados. Então, eu tenho dois seres. Eu tenho dois núcleos compartilhando o mesmo verbo. Por isso, é um sujeito composto, ok? Eu não posso falar, por exemplo, o humilde aprende e o esforçado recebe. Você entende? Porque aí eu estou colocando um verbo para cada sujeito. E aí ele não é mais um sujeito composto. Então, esses dois carinhas aí, tá? Esses dois seres têm que compartilhar o mesmo verbo para que ele seja um sujeito composto. Próximo tem o sujeito oculto. Aí eu coloquei esses outros nomes porque às vezes aparece assim, e aí a gente não vai saber do que falar, né? Oculto.
elíptico ou desinencial, é tudo a mesma coisa, tá? O que acontece? Ele não aparece explícito ali, ele não está escrito na minha oração, mas eu posso entender, eu posso chegar até a ele pelo verbo. Lembra quando a gente falou da conjugação verbal? Que a conjugação, tá? O verbo só ele vai me indicar tempo, ele vai me indicar o modo e ele vai me indicar a pessoa. Lembram disso? Então, olha lá. Então, pelo verbo, pela conjugação verbal, eu consigo entender, tá? Quem é o sujeito. Ou também quando ele está numa outra oração. Olha lá o exemplo. Gosto de viajar todos os anos. Gosto de viajar. Aí eu vou perguntar, gosto. Quem gosto? Eu estou falando de quem? Vamos tentar conjugar esse verbo? Ó. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Eu já tive a minha resposta. Eu. Esse é o meu sujeito, mas é um sujeito oculto, ele não está explícito, escrito aí na minha oração, tá? Mas ele existe. Tudo bem? Por isso que ele é oculto. Ele existe, mas está escondido. Olha outro exemplo. Chamava-se Maria, vírgula, tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Eu tenho duas orações. Primeiro, chamava-se Maria. Depois, tinha 16 anos e trabalhava no hospital. Olha só. A minha primeira oração, ela me trouxe o nome Maria, tá? Para eu não repetir esse nome, para eu não ter que a gente fala aí, né? Vou ter uma quebra da coesão no meu texto, tá? Então, eu simplesmente coloquei o verbo sem repetir o nome dela. Mas o nome está lá na oração anterior. Então, é um sujeito oculto, né? Eu usei aí a elipse, tá? Que a gente chama. Então, eu suprimi um nome que já veio dito no próprio texto. Eu suprimi uma palavra que já está dita no próprio texto. Ok? Mas ele existe. Ele não existe nesta oração. Ó. Tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Só por essa oração, eu não sei de quem está falando, mas eu tenho a oração anterior que me diz que é de Maria. Vamos lá. Sujeito indeterminado. O que é indeterminado, né? Aquele carinha lá que eu não consigo saber quem é. Eu sei que fez alguma coisa, mas eu ainda não descobri quem que fez isso, tá? Esse é o sujeito indeterminado. E aí é um detalhe, ele sempre vai vir na terceira pessoa do plural, ok? Mas eu não vou ter a terceira pessoa do plural quem é? Eles ou elas, tá? Mas o eles ou elas não virá explícito, só virá o verbo. Se eles e elas virarem explícito, aí ele passa a ser um sujeito simples, tá bom? Então, ó, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu? Eu não sei. Eu não tenho como te determinar, não tenho como precisar isso para você. Por isso, é um sujeito indeterminado. Agora, olha lá, se eu tiver elas esqueceram de trancar a porta, os alunos esqueceram de trancar a porta. Percebe que aí eu tenho um sujeito simples, tá? E eu tenho uma outra fórmula, né, para indicar o sujeito indeterminado, que é se tá, vem o verbo no singular mais a partícula ser. Vamos ver como funciona. Precisa-se de vendedores. E olha só como é fácil a gente entender isso. É só você fazer a perguntinha para o verbo de novo. Quem precisa? Eu sei quem precisa? Eu não sei. Ok? Então, precisa-se de vendedores. Quem precisa, eu não sei. Mais uma vez, eu tenho aí o sujeito indeterminado. Então, ele é indeterminado quando aparece o verbo na terceira pessoa do plural sem o seu referente, ou o verbo no singular mais a partícula ser. Ok? Eu tenho aí um outro caso, que é a oração sem sujeito, tá? E quando que ela vai aparecer? Então, vamos lá. Com verbos ou expressões que denotam fenômenos da natureza. Então, olha lá, de manhã choveu muito. Quem choveu? Sei, chove, né? É natural, é fenômeno da natureza. Eu não tenho, né? Não tenho uma pessoa que vai lá e chove, ok? Por isso é uma oração sem sujeito. Não é um sujeito oculto, é diferente. Eu não consigo entender quem é o sujeito, ok? E também não é indeterminado, que alguém fez, mas eu não sei quem é. Simplesmente não tem o sujeito, ok? Outra situação de oração sem sujeito é com o verbo haver no sentido de existir, tá? Porque eu tenho o verbo haver aí no sentido de tempo passado também. Então, mas vamos lá. No sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Aí você vai falar, professora, mas são os animais. Não. Olha só.
Os animais não estão praticando nenhuma ação. Eu estou falando dele. Eu estou falando que existem animais. Então, ele é o meu predicado somente. Tá? Então, existem muitos animais nos zoológicos de Brasília. Quem existe? Você percebe que eu não consigo determinar? Eu estou falando, ele é o meu predicado. Sobre os animais é que eu estou falando, a informação que eu trago, que existem animais no zoológico, ok? Então, oração sem sujeito, toda vez que eu tiver o verbo haver no sentido de existir. Com o verbo haver, quando indica tempo decorrido, né? Aguardo a encomenda há 2 dias. A professora vai falar que sou eu, então vamos lá, eu tenho 2 orações. Eu aguardo, a primeira oração, tá? Sujeito oculto. A encomenda há 2 dias. Ah, é um verbo, tá? E aí eu estou aguardando o quê? A encomenda, né? Mas é exatamente disso que eu estou falando. Essa informação que eu trago. Também não há sujeito. Não há um sujeito responsável por essa encomenda. Você entende? Ok? Com os verbos ser e fazer e ir. Quando eu indico tempo, né? Ou também está relacionado a fenômenos da natureza. Olha lá os exemplos. Era bastante tarde. O que era bastante tarde? Né? Era o quê? O verbo é o era. Era o quê? Não sei, né? Fazia frio durante a noite. Fazia. Quem fazia? Quem fazia frio? Não posso te falar. Vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Quem vai? O tempo? Não tá escrito, né? Então, são esses exemplos de orações sem sujeito. Então, fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir, no sentido de tempo passado já decorrido, né? Ou o verbo fazer, ser e ir, quando indica tempo também e fenômenos da natureza, ok? E agora a gente vai para os tipos de predicado. Olha só, predicado nominal, como o próprio nome diz, né? Quando eu falo em nominal, gente, eu sempre penso aí no substantivo, tá? Eu nunca vou pensar no verbo, ok? Constituído por um verbo de ligação e uma característica do sujeito. Então, a gente vai ver aí qual que é essa diferença. Verbos de ligação. Lá na aula de verbos, nós falamos um pouquinho sobre isso, quais são esses verbos de ligação. Eles simplesmente indicam uma característica, tá? Ele não tem uma ação, mas ele liga o sujeito com a sua característica. Então, ó, quais são eles? Continuar, andar, ficar, estar, ser, fazer, permanecer, tornar. Percebem que eles não indicam uma ação, mas a partir daí eu vou ter uma característica do sujeito, tá? Então, a gente vai ver aí alguns exemplos. Então, quando que eu tenho predicado nominal, professora? Toda vez que eu tiver um verbo de ligação, tá? Essa é a primeira regra. Então, olha lá. Todos estão almoçando. Todos é o meu sujeito. Estão, meu verbo de ligação, tá? E predicado nominal é tudo ali, ó. Estão almoçando. Por quê? Por quê? Presta atenção. Característica é almoçando. Ele está fazendo, ele está almoçando. E lembra que o verbo no gerúndio, ele está na sua forma nominal? Tá? Lembram-se disso? Então, eu estou trazendo uma característica para o meu sujeito. Por isso que eu tenho um predicado nominal. Eu não tenho um verbo de ação, eu não tenho um verbo de significação. É só um verbo de ligação, que vai me indicar um estado, tá? É como o sujeito se encontra naquele momento. Olha outro exemplo. Ele parece triste. Ele está fazendo alguma coisa? Ele está correndo, ele está andando, está chorando? Não, tá? Ele parece triste. Quem parece triste? Ele, sujeito. Parece é meu verbo de ligação. Ele parece o quê? Triste, a característica. Então, olha lá, o verbo de ligação está ligando o triste com ele, ok? Isso é um predicado nominal. Tenho o verbo de ligação e eu tenho a característica desse sujeito, eu tenho o predicado nominal. Outro exemplo, a casa tornou-se uma bagunça. Faço a perguntinha, né? Tornou-se. Quem tornou-se? A casa, meu sujeito. Tornou-se, tá? É um verbo de ligação. Ele vai me indicar novamente uma característica. Olha só, como que a casa está? Então, percebe que é um estado? Não necessariamente que essa casa seja uma bagunça. Não que ela sempre esteve uma bagunça, mas neste momento, tá?
ela está uma bagunça, ela tornou-se uma bagunça, ok? Então, uma bagunça é a característica do meu sujeito, que é a casa. E tudo isso aqui, ó, tudo que eu falo sobre a casa é o meu predicado. E por que é nominal? Porque eu tenho o verbo de ligação. Tranquilo? E vamos para o predicado verbal. Óbvio, predicado verbal, aí sim ele é constituído por um verbo de ação, certo? Vamos lá. Ele não pode trazer uma característica do sujeito, tá? É muito importante isso. Ele não pode ter um verbo de ligação. Se ele tiver um verbo de ligação, uma característica do sujeito, ele passa a ser o predicado nominal. Então, vamos ver aí o predicado verbal. Aí sim eu vou ter um verbo de ação. Então, presta atenção. Eu caminhei com minha mãe. Eu caminhei. Vamos fazer a perguntinha para o verbo? Quem caminhei? Quem foi que caminhou? Eu, tá? Sujeito. Caminhei, ele é um verbo de ação. Aí sim, estou caminhando, estou fazendo alguma coisa, né? Literalmente é uma ação, certo? Com a minha mãe ontem. Então, olha lá, eu não trouxe uma característica do sujeito, mas eu trouxe a ação que ela estava praticando, que eu estava praticando. Deu para entender? Por isso é um predicado verbal, sujeito e verbo de ação. Ok? Próximo, Maria comprou muitas roupas naquela loja. Verbo comprou. Já deixei tudo aqui anotadinho para vocês ficarem mais fácil, né? Esse material tem esse objetivo mesmo, para que, mesmo que vocês não estejam assistindo às aulas, né? Pelo próprio material, vocês consigam entender. Tudo bem? Então, ó, Maria comprou muitas roupas naquela loja. Comprou. Comprou quem? Quem é Maria? Quem comprou? Então, olha lá. Quem comprou? Maria. Achei o meu sujeito. Comprou é verbo de ligação? Ter, estar, permanecer, parecer, ficar, tornar? Não, ele é um verbo de ação, né? Aliás, é o que as mulheres adoram fazer, né? Maria comprou muitas roupas naquela loja. Olha que delícia. É uma ação. Quem não quer fazer essa ação? Certo? Verbo de ação quer dizer que o meu predicado é verbal, ok? Predicado nominal. Eu tenho o verbo de ligação e uma característica do meu sujeito. Predicado verbal. Eu tenho uma ação. Eu indico a ação que o sujeito estava praticando. Deu para entender? E claro, para não ficar tão fácil, eu ainda tenho o predicado verbo nominal, que aí eu vou unir os dois. Mas como assim, professor? Já estava complicado, mas espera aí. Se você entendeu o conceito do predicado nominal, você vai entender também o conceito do predicado verbo nominal, porque eu vou unir os dois, ok? Como que eu vou unir os dois? Então vamos lá, olha só que legal. Ao mesmo tempo indica uma ação e uma característica do sujeito ou do objeto, tá? Então vamos lá ver? A dupla sertaneja cantou emocionada. A dupla sertaneja cantou emocionada. Cantou. Quem que cantou? A dupla sertaneja. É um verbo de ação, não é? Mas olha só que interessante. Cantou emocionada. Eu não tenho uma característica. Emocionada não é um adjetivo. Quem cantou emocionada? A dupla. Então, ao mesmo tempo, eu tenho verbo de ação e eu tenho uma característica do sujeito. Olha só que interessante, né? E essa característica, ela é atribuída aí pelo... É uma característica do sujeito, tá? Neste caso, tudo bem? A dupla sertaneja cantou emocionado. Por isso que é um predicado verbo nominal. Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho a característica, ok? Olha lá outro exemplo. As atletas terminaram a prova exaustas. Nossa, como assim? As atletas terminaram. Então, elas estão praticando uma ação. Terminaram o quê? A prova. Ok? Exaustas. Eu tenho uma característica, eu tenho um verbo de ação e eu tenho a característica do sujeito, ó. Né? Como que elas terminaram essa prova exaustas? Então, eu tenho o verbo de ligação mais a característica. Por isso, eu tenho um verbo, um predicado, verbo nominal. Tranquilo? Ou não tranquilo? Se não estiver tranquilo, você volta, reassiste e procure aí no seu material. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender isso facinho, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a transitividade verbal.
O que é a transitividade verbal? Então, a gente falou do sujeito. Lembra que eu falei que os os termos essenciais é o sujeito e o predicado, certo? E o predicado, ele é composto de algumas coisinhas aí, certo? E um deles, o principal do predicado, o que é? O verbo. Então, a gente vai estudar sobre verbo. Professora, eu não acredito que você vai falar sobre verbo transitivo e intransitivo. Sim. Vou falar do verbo transitivo e intransitivo agora. Então, vamos lá. Quando eu penso em verbo transitivo, quando eu penso em transitividade verbal, tá? Eu já vou pensar nos verbos de ação, tá? Verbos de ação, fenômenos da natureza. Tudo bem? É isso que eu vou pensar. A gente vai entender aí um pouquinho por quê. Tá? Se não for esses verbos, eu não consigo pensar nessa transitividade. E agora eu quero que você pense na própria palavra transitividade. O que é um verbo transitivo e um verbo intransitivo? Vamos pensar na etimologia da palavra? Trânsito. O que é um trânsito? Não é aquilo que anda, aquilo que vai, né? Pensa o seguinte, né? Eu tô lá no trânsito, se ele não estiver engarrafado, se eu não estiver lá no engarrafamento, trânsito é algo que flui, tá? E o verbo é isso. Quando eu falo verbo transitivo e intransitivo, é isso. O transitivo, ele necessita de complemento. Então, pensa que o verbo transitivo é aquele trânsito que flui, aquele trânsito que anda, tá? Por quê? Eu preciso de um outro termo para ele continuar, ok? Se não, ele é um intransitivo. O que acontece? Por ele mesmo me dá o sentido completo e eu paro por ali, tá? Eu não preciso de um complemento para que ele tenha sentido, tá? Então, vamos lá. Transitivo, ele necessita de complemento e o intransitivo não necessita de complemento. Então, vamos ficar aqui agora no verbo transitivo, tá? Eu tenho dois tipos, o direto e o indireto. Sim, então eu tenho transitivo e intransitivo. E dentro do transitivo, eu tenho o direto e o indireto. Professora, qual que é a diferença? Pensa o seguinte: direto, ele vai diretamente para o seu complemento, sem precisar de nada, tá? O indireto, ele dá uma travadinha, ele precisa de uma preposição para chegar no seu complemento. Deu para entender? Então, transitivo direto. Então, vamos pensar o seguinte, né? Transitivo direto é quando eu pego uma estrada sem farol e vou embora, chego no meu destino, tá? O transitivo indireto, eu estou numa avenida que eu tenho faróis. Eu vou chegar no meu destino, mas eu tenho que dar essa paradinha nesse farol aí. Esse farol meu aí é a preposição neste caso. Deu para entender? Então, a gente pensa em direto sem preposição, indireto com preposição, certo? Então vamos lá. E o intransitivo? O intransitivo não precisa de complemento para ter sentido completo. Olha lá o exemplo: o bebê nasceu. Você entendeu o que eu falei? Ou eu preciso explicar? Entendeu, né? O bebê nasceu. Não tem o que explicar. Óbvio, se eu falar, nasceu ontem, nasceu com tantos quilos, nasceu no hospital tal, aí são informações a mais. Aí a gente vai chegar lá também. Mas o verbo em si só, ele já me traz esse sentido, tá? O bebê dormiu cedo. Lembra que eu falei? Então, o bebê dormiu. Eu preciso de mais alguma coisa? Não, aquele desespero, né? O bebê dormiu. Pelo amor de Deus, ninguém faz mais barulho nessa casa, né? Não respira. Não respira que o bebê dormiu. Aí eu falo, o bebê dormiu cedo. Percebe que cedo não vem complementar o meu verbo, tá? Ele só vai indicar um tempo. No caso, ele é um advérbio que indica tempo, quando ele dormiu. Mas o fato de dormir, eu já entendi, tá? O outro, o bebê chorou. Se eu parar só no bebê chorou, você vai entender? Claro que vai. Né? Preciso falar mais alguma coisa, né? O bebê chorou, acabou, você entendeu. Mas eu falo, chorou muito. E eu tenho um verbo de intensidade, eu tenho um advérbio de intensidade, tá? Mas não que eu necessite dele para a frase ter sentido completo. Tranquilo? Vamos lá. O transitivo, ele necessita de um complemento para ser completo, como a gente já falou. Então, vamos aí pensar em alguns exemplos. Então, vamos lá. Transitivo direto é aquele que o complemento verbal não inicia com preposição, tá? E depois vocês vão ver que eu deixei aí um slide para vocês só com as preposições, tá? Para facilitar a vida de vocês. Então, transitivo direto é aquele que não precisa da preposição. Então, ó, o estudante leu
o quê? Se eu parar só no leu, aí também não vai ter sentido, né? Então, o estudante leu o quê? O livro. Esse o é um artigo, tá? Ele não é uma preposição. Então, isso quer dizer que eu tenho um verbo transitivo direto. E o que é o livro, que é o complemento do verbo? Eu vou dar uma iniciada, mas depois a gente vai falar só sobre os objetos, tá? Se eu tenho verbo transitivo direto, logo o meu complemento, nome do complemento do verbo chama objeto, tá? O nome do complemento do verbo chama objeto. E o que diz se ele é direto ou indireto? Ué, se eu tenho a preposição ou não, tá? Se o meu verbo transitivo é direto, logo o meu objeto é direto também. Ok? Vamos lá. Os garotos beberam refrigerante. Beberam. Aí eu quero que você preste muita atenção na perguntinha que a gente faz para o verbo. Essa pergunta é muito importante, tá? Então, ó, beberam o quê? Na minha pergunta, apareceu alguma preposição? Não. Eu tenho alguma preposição aqui? Não. Perceberam como ele foi diretamente para o seu complemento? O trânsito fluiu aqui, ó. O trânsito fluiu aqui, ó. Tá? Então, beberam refrigerante. Verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Direto, porque ele foi diretamente para o seu complemento, sem necessidade de uma preposição. Então, beberam, verbo transitivo direto, e refrigerante é o meu objeto direto, que é o complemento do verbo. Ok? E o transitivo indireto? Aquele que precisa da preposição. Vamos ver como que ele funciona aí, ó. Os estudantes precisam. Posso parar por aqui? Aí você vai perguntar, né? Precisam do quê? Precisam de água, de tempo? Precisam do livro. Olha só a preposição aparecendo aqui para mim, ó. Tá? Isso quer dizer que o verbo não foi diretamente para o seu complemento. Ele teve aqui no meio, entre o verbo e o seu complemento, ele teve uma preposição, tá? Então, se ele teve uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Logo, eu tenho um objeto indireto. Lembra que o objeto é o nome do complemento do verbo, tá? Se o meu verbo é transitivo direto, o meu objeto vai ser direto. Se o meu verbo é transitivo indireto, o meu objeto é indireto. E o que diferencia um do outro, professora? A preposição. A preposição, pensa que ela é um impasse, ela é um obstáculo para o verbo chegar no seu complemento, tá? Por isso que ele não chega diretamente, mas ele chega indiretamente. Os garotos gostam de refrigerante. Então, olha lá, eu só mudei aqui, ó, o verbo, tá? Se vocês notarem, eu coloquei o estudante e os garotos, os estudantes e os garotos, mas eu mudei o verbo. No primeiro exemplo, eu coloquei verbos que não necessitam da preposição. Mas olha aqui, ó. Os garotos gostam. Lógico que eles te perguntar, gosta do quê? Certo? Olha aqui a preposição aparecendo. Ela já tá de cara, tá piscando aí para mim, ó. Tá? Então, se ela tem preposição, logo o meu verbo transitivo indireto. E o meu objeto vai ser objeto indireto. Mas calma que a gente vai falar do objeto também, tá bom? E aí eu tenho outro caso. Nossa, professora, você adora complicar, né? Eu não, gente, é a língua portuguesa. A gente está aqui para descomplicar a língua portuguesa, certo? Eu tenho o verbo que é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Como assim? Porque eu preciso de dois complementos, tá? E como é que ele funciona? Então, olha lá. O carteiro entregou a correspondência para o porteiro. Se eu paro aqui para você, ó, o carteiro entregou. Aí você vai perguntar o quê? A correspondência. Mas se ele entrega para alguém. Entende? Então, esse é o meu verbo, o verbo entregar, ele é um verbo que ele exige dois complementos. Um é direto e o outro é indireto, tá? Um complemento eu não preciso da preposição, mas no outro complemento eu preciso. Por isso que ele é os dois, tá? Então, o rapaz entregou flores à namorada. Entregou o quê? Flores. A quem? A namorada. E preste atenção com esse a também, né? Porque o a não necessariamente é só artigo, tá? Se ele aparecer na minha perguntinha, é porque ele é preposição. Então, ó, o carteiro entregou o quê?
a correspondência. Percebe que o a não aparece, né? Mas se eu tivesse entregou a correspondência à garota, olha só que diferença. Entregou a correspondência a quem? Você perceberam que esse a apareceu na minha pergunta? Isso significa que ele é uma preposição. Então, por isso que eu tenho aqui ó, um verbo transitivo, direto e indireto. Porque eu tenho um objeto direto e eu tenho um objeto indireto para o mesmo verbo. Ok? E aí eu deixei uma listinha de preposições para vocês, tá? Então, são as acidentais que a gente chama, né? Que elas não são preposição, mas elas podem se comportar como preposição. Coloquei a locução prepositiva, quando eu tenho uma, duas ou mais palavras, né? Com o valor de uma só. Eu tenho as preposições essenciais, que sempre serão preposição, e eu tenho as contrações delas, tá? Então, por exemplo, o de é uma preposição, mas se eu junto o de mais o artigo o, eu tenho o do. Se eu junto o de mais o ele, eu tenho dele. Se eu junto o em mais o o, eu tenho o no, tá? Então, eu deixei aqui a listinha para vocês de preposição para ficar mais fácil, para que vocês possam entender quando eu falo em preposição. Tranquilo? Vamos lá, né? Se não estiver tranquilo, volte, pegue seu material, tá? Tire suas dúvidas e sempre busque o seu conhecimento. Vamos lá. Professora, você já falou aí do sujeito, do predicado. Aí você falou que tem dentro do predicado o verbo, certo? E aí a gente vai falar do predicativo. O que é o predicativo? Tá? Predicativo do sujeito. Vamos pensar um pouquinho? Eu falei do verbo de ação, não falei? E aí eu falei que ele tem um complemento aí que é o objeto, tá? Mas e se eu estiver falando do verbo de ligação, o que eu tenho depois dele? O predicativo. Então, o predicativo ele é uma qualidade, ele é uma característica. Agora, presta atenção que interessante, que ele não é uma característica fixa ali para sempre, tá? Mas ele é uma característica atribuída naquele momento, tá? Naquela situação. E ele é um estado que o sujeito se encontra naquele momento. Então, pensa aqui predicativo, tá? Predicativo do sujeito, ok? Ele é uma característica do sujeito. E aí ele vai aparecer aonde? No predicado nominal. Porque se meu verbo de ligação indica uma característica, tá? Então, óbvio que ele vai aparecer no predicado nominal. Então, olha lá. A menina está triste. Ok? Aqui ficou meio fora aqui, mas eu vou deixar bonitinho para vocês, tá? Eu tenho o meu sujeito, que é a menina. Eu tenho o verbo de ligação, que é o está. E eu estou falando o quê? Qual é o estado dessa menina? Alegre. Então, percebe que alegre é uma característica do sujeito. Eu chamo isso de predicativo do sujeito. Se eu estivesse falando da análise morfológica, onde eu estudo as palavras separadamente, tá? O alegre seria um adjetivo. Mas aqui dentro da análise sintática, que eu analiso os termos sintaticamente em relação aos outros termos, ele é um predicativo do sujeito, tá? Olha outro exemplo. Os professores trabalharam insatisfeitos na quarentena. Então, olha só, os professores trabalharam insatisfeitos na quarentena. Olha só que interessante. Eu tenho predicado verbo nominal. Porque eu tenho um verbo de ação, trabalharam, certo? Mas eu tenho também uma característica desse sujeito. Lembra que eu falei predicado verbo nominal, ele apresenta tanto o verbo de ação quanto a característica? Se ele apresentou uma característica do sujeito, eu também tenho um predicativo do sujeito. Tranquilo? Não está tão difícil, vai. Vamos para o próximo. Assim como eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um predicativo do objeto. Então, lembra que predicativo é uma característica, ok? Uma característica do ser. O que é uma característica? Ah, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro, ele é ruim, ele é bom. É uma característica, tá? Predicativo do sujeito é quando essa característica refere-se ao sujeito da minha oração. Logo, o predicativo do objeto vai ser uma característica do objeto, do complemento, tá? Ele não vai estar ligado ao sujeito, mas ele estará ligado ao complemento, ao objeto. Então, presta atenção. O juiz julgou o réu culpado. Ok?
Vamos lá. Eu tenho aqui o meu verbo, que é o jogou, tem um verbo de ação, ok? Eu teria aqui uma frase completinha. O juiz julgou o réu, ok? Mas eu tenho uma outra informação aqui a mais, ó, culpado. Quem que é culpado? Vamos prestar atenção aqui agora. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Quem que é culpado? Fala para mim. Vou deixar vocês responder. Dá uns 5 segundos aí para você responder. Juiz julgou o réu culpado. Quem é o culpado? É o juiz ou é o réu? É o réu. E o réu é o quê? É o sujeito ou o réu é o meu objeto? Já deixei a resposta para vocês aqui facinho, né? O réu é o objeto. Então, percebe que aqui eu tenho uma característica do objeto. Por isso, eu tenho um predicativo do objeto. Ok? Olha lá o outro exemplo. O filho deixou a mãe nervosa. Filho, sujeito. Deixou é o meu verbo de ação. E a mãe é meu objeto. Agora me fala. Quem que ficou nervosa nessa história aí? Foi a mãe ou foi o filho? Normalmente o filho que deixa a mãe nervosa, né? Não é nada fora da realidade, não, né? Mas tem umas mães que deixam os filhos nervosos aí também, ó. O filho deixou a mãe nervosa. Quem que ficou nervosa, gente? Quem estava nervosa? A mãe. Quem que é o sujeito? O filho. A mãe é meu objeto, tá? Então eu tenho uma característica de mãe que é o meu objeto. Ok? Deu para entender? Aí eu vou falar para vocês aqui, ó. Cuidado. Cuidado nessa situação, ó. Porque lembra que eu sempre falo para vocês que a banca quer derrubar o candidato. Ele nunca vai pegar o óbvio, certo? Ele sempre vai pegar aquilo que vai causar dúvida. E olha só, presta atenção nesse próximo exemplo. Os estudantes fizeram a prova difícil. Presta atenção. Prova é o meu objeto. Tá aqui, né? Os estudantes, meu sujeito, fizeram o verbo de ação, prova é o meu objeto direto. Agora presta atenção. Difícil é uma característica de quem? Do objeto. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Nesses outros exemplos que eu passei para vocês, essa característica atribuída ao objeto, tá? Quem atribuiu essa característica foi o sujeito, ó. O juiz que julgou o réu culpado, o filho que deixou a mãe nervosa. Então, predicativo é uma característica atribuída ao sujeito, uma característica do objeto, porém que foi atribuída pelo sujeito. Ok? Olha essa diferença. Os estudantes fizeram a prova difícil. A prova era difícil. Foram os estudantes que caracterizaram essa prova difícil? Foi os estudantes que fizeram essa prova ser difícil? Não. Difícil era simplesmente uma característica da prova, que não foi atribuída pelo sujeito. Então, ele é um adjunto nominal que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Então, ó, nesse exemplo, não foi o sujeito que atribuiu a característica ao objeto, tá? Mas difícil é a própria característica do objeto. E aí, uma dica, ó, os verbos julgar, deixar, fazer, tá? Eles sempre farão com que o sujeito atribua essa característica ao objeto, tá? Então, esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. Tudo bem? Nessa aula a gente parou por aqui, então a gente estudou sobre sujeito, tipos de predicado, né? Então a gente viu sujeito simples, composto, oração sem sujeito, indeterminado. Tipos de predicado, predicado nominal, verbal, verbo nominal. Vimos aí também a transitividade verbal, certo? Verbo transitivo, intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, ok? E vimos aí também o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, certo? Esses são os termos essenciais da oração, ok? E aí eu quero que vocês fiquem por hoje com essa aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre os termos integrantes da oração, continuando em análise sintática. Ok? Então, bons estudos para vocês. Aproveitem bem, façam os exercícios e até a próxima aula, que eu aguardo vocês.